Se você vai começar uma obra ou uma reforma e acha que o primeiro passo ou o único passo é contratar um pedreiro e simplesmente comprar material, cuidado, você pode estar prestes a cometer um erro, e um erro que pode vir a custar muito caro no futuro. A maioria das pessoas, na verdade, só percebe isso quando já cometeu o erro, e aí fica tarde demais, né? A gente pode evitar retrabalho, evitar gastos desnecessários, conhecendo o que eu vou chamar aqui de 3 pilares fundamentais para as tomadas de decisões em uma obra ou uma reforma. Construir a própria casa é um sonho e é também uma das decisões financeiras mais importantes da nossa vida. O problema é que muita gente começa sem ter conhecimento desses 3 pilares fundamentais que eu falei há pouco com vocês. O primeiro pilar, ou o primeiro ponto que a gente precisa ter conhecimento antes de começar a obra ou reforma, é a clareza de objetivos. E essa clareza de objetivos passa pelo projeto, né? Pelo conhecimento do projeto. Saber o que você quer fazer, o que eu quero fazer, o que eu quero reformar, o que eu quero construir, como vai ser. Então, tendo essa clareza, a gente já tem o primeiro passo para começar bem a nossa obra ou a nossa reforma. O que eu mais vejo por aí são pessoas dizendo: eu vou começar e depois eu vejo no que vai dar. Eu vou começar e se surgir um problema, depois eu vou ver no que isso vai dar. Não é assim que funciona, porque as surpresas que podem advir de uma obra mal planejada, de uma reforma mal planejada, são surpresas que podem nos levar ao descontrole emocional e financeiro. O segundo ponto, ou o segundo pilar, é o planejamento financeiro, que a gente viu que está diretamente relacionado com o primeiro, com o projeto. Se você não tem clareza do seu objetivo, não tem clareza do projeto, com certeza você vai ter um comprometimento financeiro muito grande. E a questão não é só ter dinheiro para começar, a gente precisa ter dinheiro para terminar. Não há problema nenhum em você fazer uma obra, uma reforma por etapas, mas isso precisa ser planejado. Você começa a sua obra, né, tem essa clareza: eu vou até o ponto de laje, dá uma parada, respira, depois você volta até chegar na fase de acabamento. O problema é quando não há esse planejamento. Quando você acha que vai conseguir fazer tudo de uma vez, não tem clareza do seu objetivo, do projeto, não tem um acompanhamento técnico, não tem alguém para te orientar, e aí as coisas podem sair do controle, né? E como eu falei, não é só ter dinheiro para começar, tem que ter dinheiro para terminar. Imprevistos acontecem, é importante a gente sempre reservar, né? Em qualquer fase da obra, mesmo que você divida a sua obra, a sua reforma em etapas, você tem que ter de 10% a 20% já preparado para os imprevistos, porque acontecem o aumento do preço de material, os ajustes, né, que vêm durante a obra, que são necessários durante a obra, mesmo com planejamento, mas isso faz parte do planejamento. 10% a 20% você precisa ter como reserva para a execução da sua obra ou reforma. Obra parada por falta de planejamento financeiro é mais comum do que você imagina. A gente passa aí constantemente, né, nos bairros aí das cidades, enfim, a gente vê muita obra parada durante anos e às vezes a gente não entende por quê. Foi um planejamento financeiro que não foi pensado corretamente, não houve o planejamento financeiro. Enfim, não é só problema de execução de obra, não. Então a obra não foi aprovada. Sim, acontece, não tem aprovação, a obra é embargada, mas na maior parte das vezes, principalmente se tratando de obras até pequenas, consideradas pequenas, né, residenciais, é por falta de planejamento mesmo. O terceiro ponto ou pilar que mais gera prejuízo nas obras ou reformas é a falta de orientação técnica. É muito comum nós brasileiros, né, acharmos que tudo pode ser dado um jeitinho. Então, muitas pessoas começam sua obra ou sua reforma, não pensam em contratar, não contratam, até por desconhecimento mesmo, um arquiteto ou um engenheiro, e botam na mão de um pedreiro para começar a sua obra. Mas aquilo que a gente falou lá no início,
que é a falta de clareza, a falta de objetivo, você não tem um projeto técnico, você não se planejou financeiramente, e isso vai virando uma bola de neve. Então, se você começa sem orientação, na verdade você não fez planejamento financeiro, é porque você não teve clareza dos seus objetivos, não tem um projeto, então uma coisa vai puxando a outra. Isso é uma bola de neve. A orientação técnica, ela é extremamente importante, porque primeiro, né, se você está fazendo uma casa, você precisa de um projeto legal para apresentar na prefeitura e esse projeto ser aprovado. Então, se você começa uma obra sem esse projeto legal, sem autorização da prefeitura, você pode ser multado pela prefeitura, você pode ser multado pelo Conselho de Arquitetura, pelo Conselho de Engenharia, porque está executando uma obra, uma reforma, sem acompanhamento técnico. Então isso é fundamental. Então a orientação técnica, ela é extremamente importante. E, obviamente, um construtor, um pedreiro de confiança, alguém que você tenha conseguido referências, uma pessoa, né, que você já conheça o trabalho, viu executando o trabalho de um parente, de um vizinho, de um conhecido, isso é muito importante. Porque às vezes assim, eu vou fazer uma casa, eu tenho a planta aqui, coloca na mão do pedreiro, mas você não sabe como é que esse pedreiro trabalha, se ele vai executar o seu serviço com qualidade. Enfim, então são questões que precisam ser levadas em conta. Na construção, corrigir fica muito mais caro do que planejar. É importante a gente pensar nisso. Se você organizar esses 3 pontos, esses 3 pilares, que são a clareza de objetivo, projeto, planejamento financeiro e uma orientação técnica, com certeza você vai ter uma obra ou reforma, né, bem sucedida, com muitas possibilidades de dar tudo certo. Os imprevistos vão acontecer, mas você está planejado para os imprevistos. Você tem aquela reserva, né, entre 10% e 20% ali. Então isso é extremamente importante, porque construção não é improviso, é planejamento. Se esse conteúdo fez sentido para você, eu te convido a se inscrever no canal. Por aqui a gente vai sempre tentar ajudar você a construir com clareza e estratégia, evitando o improviso e gastos desnecessários.